Hoje tem São Paulo Futebol Clube que vai lá no Maião encarar o Mirassol, o time sensação do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo ele tem que voltar com os 3 pontos. O São Paulo ele tem hoje uma questão na sua diretoria ali que é muito braba, onde o São Paulino está ficando bastante desconfiado da gestão de Júlio Casares e também tem afastado ali essa gestão o torcedor São Paulino do campo. O São Paulo trouxe jogador, o Crespo trouxe jogador da equipe de base para jogar e o cara pode entrar hoje. Vou te contar quem é e falar de tudo que tá rolando no São Paulo Futebol Clube, que tem uma notícia ótima e uma possível excelente para nós encararmos esse time do Mirassol aí. O São Paulo é mais, né? Chega nesse like para dar aquela moral no vídeo aí. Seja muito bem-vindo aqui na coletiva do Juba Futebol. Se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu faço questão de ter você por aqui, nesse domingão lindo. O São Paulo pega hoje o Mirassol no Maião. Maião é o nome do estádio, lá em Mirassol. E o jogo é às 18h30, 6h30, né, horário de Brasília. Vai passar no Premiere, tá? Você acompanha ao vivo você acompanha no Premiere a transmissão do jogo. E o Mirassol, ele tem ali um monte vem de 2 vitórias seguidas contra Fluminense e Inter. É o time que está em 4º colocado, ele só está atrás de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, né? Então você pensa, poxa, o Palmeiras é o time que fez um investimento histórico esse ano, contratando lá Vitor Roque, companhia lá ilimitada. Os caras, eles conseguiram fazer ali um time muito competitivo. O técnico Abel Ferreira muito capacitado, muito campeão. Então você fala, poxa, a primeira colocação ali do Palmeiras tá bem justa, né? Tirando todos os fatores de arbitragem, tudo que aconteceu, o investimento deles os colocam, a organização do time os colocam ali na frente, né? Não é segredo pra ninguém. E o Flamengo é a mesma coisa. Um poder de compra enorme e uma torcida fanática que também ajuda o time a crescer e fica cobrando bastante qualquer que seja diretor, presidente e tal. O Cruzeiro, ele foi comprado pelo Ronaldo Fenômeno e depois ele foi passado pro Pedrinho BH, que é um cara assim endinheirado, mas muita grana mesmo. Pra você ter uma ideia, o Gabigol é banco lá com talvez o maior salário do futebol brasileiro. Então o Mirassol estar em 4º é como se ele fosse um líder. Pensa bem, os times que competem de uma maneira normal ali, Bahia, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Inter, esses times aí, Fluminense, que competem, tirando o poder financeiro gigantesco de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, os times que competem de forma normal, sabe, com dificuldades, competindo mesmo, o Mirassol tá em primeiro do que todos. É impressionante de ver. Quando eu falo do Mirassol, eu falo impressionado. E não é que eu tô puxando a sardinha, não. Já me criticaram muito que eu não elogiei um dia qual que era? A Ferroviária. Você não tá acompanhando a Ferroviária. Eu falei, meu amigo, paciência, né? Agora, o Mirassol hoje é impressionante. É uma coisa pra deixar de queixo caído mesmo. Então, o São Paulo, ele vai ter dificuldades para jogar lá em Mirassol, mas muitas dificuldades. E o São Paulo também, convenhamos, ele não vive seus melhores dias da história. O São Paulo, ele vive dias ali patéticos, para ser sincero, mas muito patéticos mesmo. Um abandono generalizado da diretoria. Só para lembrar, o Biasotto, segundo informações que eu vi em um site, o Biasotto, aquele que chegou a ser técnico do São Paulo, da base também, ele é o cara que faz a gestão da base. Não teve a compra daquele atacante no Cuiabá? A compra não tinha sido feita ainda. Então o São Paulo não tinha sido feita. O São Paulo devia 700 mil reais pro Cuiabá se ele comprasse. O jogador foi escalado contra o Cuiabá, gerando uma multa de 1 milhão de reais. A multa foi perdoada e o São Paulo comprou o jovem. Só que disseram que o Biasotto, ele simplesmente pegou o contrato e não leu. Ele é o gestor da base. Ele não leu o contrato, não sabia, ninguém sabia lá que não poderia colocar o jovem contra o Cuiabá. O cara entrou por 6 minutos e gerou uma multa de 1 milhão de reais. É neste nível que está a gestão do Júlio Casares. Ontem, eu tava ouvindo um áudio lá da Rádio Bandeirantes. É a rádio que trabalha o Pretzel ali e tava também aquele outro... Putz, como é que eu vou lembrar agora o nome dele? São caras assim, milianos do futebol. Tava o Pretzel lá e eram alguns jornalistas, radialistas também. E aí eles estavam diante de uma situação que era o São Paulo, que falando com o pessoal, o PCD, né, que é o pessoal com deficiência, tava ali, o pessoal tava pedindo o acesso mais fácil, tipo, o PCD chega lá, por exemplo, chega de cadeira de roda, não consegue entrar, e aí o São Paulo teria que dar uma solução, e isso está na lei. E aí os caras, o cara manda um áudio pra uma moça que é advogada de PCD, e ele fala, minha filha, você foi cantar isso aí lá pro pessoal da rádio, eu tava te ajudando, não vou ajudar mais, o papo do São Paulo com o pessoal PCD acabou, nesse nível, é inacreditável, sabe, é uma coisa que não dá pra acreditar, que o São Paulo tá sendo gerido por essa galera aí, essa diretoria, esses conselheiros, não dá pra acreditar que o São Paulo desceu para esse fundo do poço. São Paulo tá cavando o fundo do poço para ver se ele encontra mais esterco. É impressionante essa diretoria, é muito abandono, sabe? Eu tenho certeza que se o Júlio Casares for perguntado sobre o lance do Biasotto lá, se é que é o Biasotto, lá da equipe de base de colocar o cara do Cuiabá emprestado, ou se perguntar sobre o lance do PCD, o Casares publicamente vai ter vergonha de falar. Com certeza ele vai ter vergonha. Por que então permite que esse tipo de coisa seja feita? Por que essa incapacidade, essa politicagem que toma todo o tempo e esquecem o futebol, esquece o São Paulo que virou hoje minúsculo?
O São Paulo, ele virou minúsculo na mão do Casares. Nós temos que recuperar o São Paulo. Temos que recuperar esse time e não permitir mais que Casares, Belmonte e companhia limitada aí tornem o São Paulo um time medíocre, um time mequetrefe. Não é à toa. Hoje o Mirassol ser favorito contra o São Paulo. Não é à toa. É muito, inclusive, coerente o Mirassol ser ali o favorito. O Mirassol começa o ano com o Chico. Tá afastado do time, tá? Eles não permitem lá nada que não seja de acordo com fazer o futebol da melhor forma. E nós passamos mais de um ano com o Zubeldia. Luciano ainda é o camisa 10 do São Paulo. Eu faço o vídeo fora do Luciano, a maioria fala que não pode mais olhar pra cara do Luciano e o cara segue intocável no tricolor paulista. Bom, o time do Mirassol, ele vai com o Walter no gol. Sabe o Walter? É o Walter, que era também do Cuiabá. Jogou no Corinthians. Esse Walter aqui, o Valtão, ele... Acho que ele é banco do Muralha hoje. Muralha tá suspenso. Mas o Walter tá lá no gol. Acho que o Walter é titular, né? Walter e João Vitor. Esse João Vitor aqui, pelo que eu me lembro, jogou no Palmeiras, esse zagueiro aqui. E Remes, é o James lá, que joga também na zaga do Mirassol. O lateral direito é o Daniel Borges, conheço também. Mas o esquerdo é o Reinaldo. É um velho conhecido da torcida do São Paulo, né? O Reinaldo. O meio-campo, ele é formado por Neto Moura, José Aldo, vindo do MMA, e o Danielzinho também. Eu conheço todos aqui. Um meio-campo bastante competitivo, né? Tanto o Neto Moura como o Danielzinho e o José Aldo. O Guilherme Marques, ele forma ali o último homem de meio-campo pro ataque Christian e Alisson. O Christian e o Alisson, eles estão jogando ali, tá jogando bem e tal, mas não é um time famoso ali na frente, né? É um time que é competente, é competitivo e competente, tá fazendo bonito demais. O técnico deles lá é o Rafael Guananes. Ele é um técnico que também tá voando aí, tá bem encaixado no time, né? Não dá pra negar. E o time do técnico Hernan Crespo, ele recebe alguns reforços, mas por enquanto a provável do São Paulo é Rafael no gol e esse maligno, do mal, sistema de 3 zagueiros. Isso aqui é inacreditável, cara. Sinceramente, eu não me conformo. Tem uns torcedores, eu até tava respondendo ontem, uns torcedores do São Paulo nos meus vídeos aqui, que falam que eu tô pegando no pé do Crespo por causa do terceiro zagueiro. Cara, não dá pra acreditar. Fim de 2025, perdemos tudo com o terceiro zagueiro aí. Não estamos tendo uma zaga fechadinha pra encarar o Ceará e o Grêmio. Não é nem que nós perdemos pra LDU só, foi vareio da LDU, né? Foi vareio do Atlético Nacional, foi vareio do Atlético Paranaense, não vareio, mas um time medíocre, ridículo do Atlético Paranaense, e nós fomos eliminados. Então eu olho, Vasco deu um vareio no São Paulo, senão o Rian Francisco acaba 3-0, era na época do Zubeldia ainda. Então você olha agora o sistema de 3 zagueiros e não melhorou em nada, toma gol todo jogo. Né? Então por que manter o terceiro zagueiro? Você vê que no ataque ali, Ferreirinha já não serve, Luciano já não serve, o Rigoni já não serve, Dineno já não serve, e assim por diante. O Lucas Moura tá entrando, já não serve, né? Lucas já não serve, é já que o Tapia, o único que tá bem no São Paulo, não vai servir também. E isso se deve muito a um sistema de jogo que não joga. É um 3 zagueiros montado com Cédric Soares e Enzo Dias que não apoiam. São laterais ali que competem, jogam mais pra trás ali, fazem o deles, tudo bem, é discutível. Mas eles não apoiarem não é discutível. Eles não passam no meio campo e quando passam era melhor que não tivessem passado. Então o sistema de jogo de 3 zagueiros do Crespo já deu errado, já sucumbiu, já está na lava vulcânica ali pegando fogo. Não funciona 3 zagueiros no São Paulo mais. E o Crespo, com uma falta de repertório evidente, é bom técnico, não quero que saia, mas ele evidentemente está demonstrando uma falta de repertório, falta de conhecer um pouco mais. Tinha que colocar um sistema de 2 zagueiros para você ajudar os atacantes. Coloca um atacante ou um meia a mais. Ajude os atacantes do São Paulo que estão na Berlinda. Sabe, tá ridículo isso aqui, infelizmente, tá ridículo. É esperança zero. No ataque ali, na zaga tem esses 3 então, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, né? É mais do mesmo. O Sabino deve realmente sair desse jogo, porque o Sabino jogou 400 jogos seguidos. Não sei se ele tá suspenso. Vou até olhar, pendurado, quem tá fora, o Sabinão aqui não tá fora não, ele tá suspenso. Não tá suspenso não, tá pendurado. Mas então, o Ferrarese, Arboleda e Alan Franco devem fazer a zaga. O Ferrarese volta de seleção, Arboleda e Alan Franco continuam lá, o Sabino dessa vez deve sair. O Enzo Dias deve voltar para a lateral esquerda. Ele tinha se machucado, né? Aí entrou o Wendel no jogo passado, uma coisa inacreditável também. E depois entra Patrick Lanza com o Enzo Dias fora do jogo. Agora o Enzo Dias, ele tá na provável. Ele treinou, ele conseguiu, ele foi pro jogo. Então o Enzo Dias deve jogar. Na direita, o Mailton. Cedric machucou mesmo e já era. Então o Mailton, que não deu as caras no São Paulo ainda, pode ser até um bom lateral, mas no São Paulo sequer estreou, né? Ele tem que mostrar um pouquinho mais o Mailton. Então fica Enzo e Mailton. É a chance do Mailton jogar e mostrar que ele tá toda a prova ali, que ele pode ser titular do São Paulo, é o momento que mais precisa. Temos que conquistar a vaga da Libertadores e temos que ganhar do competitíssimo, do competente time do Mirassol. Não tá fácil, não. Bobadilha, Marcos Antônio. Aqui, o Bobadilha volta de seleção. Marcos Antônio, sim, titular. O Bobadilha volta da seleção e pode pegar a vaga, mas também tem pela frente o Pablo Maia, né, que ele não tá, ele tá fora, o Pablo Maia. O Pablo Maia se machucou também, né?
Pablo Maia tá aqui, Pablo Maia, tô lendo aqui. Mas o Pablo Maia, pelo que eu tinha lido lá, ele tinha se machucado mesmo. Mas acho que... Deixa eu ver, eu não tô achando o nome do Pablo Maia aqui não. O Crespo pode, então, se o Pablo Maia não estiver machucado, ele pode até entrar com o Pablo Maia. Mas ele gosta, sim, desse menino aqui. O Pablo Maia não tá nos conteúdos aqui na matéria, não. O Crespo gosta, sim, desse jogador, o Bobadilha. E acho que é legal também de pensar no Bobadilha, que ele é um jogador de seleção. Agora... é o suficiente? Eu, sinceramente, não sei se é o suficiente contar com o Bobadilha ali. O Pablo me parece um jogador mais competente na marcação. Bobadilha ajuda mais na frente e chega chutando. Marcos Antônio, pra mim, o melhor do São Paulo. Um motor, o cara que joga mais mesmo. É o cara da criação. Eu vi um cara ontem me falando que o Marcos Antônio não é bom jogador, que ele não é o cara da criação, não joga nada. Eu discordo, mas assim, 200%. Marcos Antônio é o cara da criação. Se fosse pelo Marcos Antônio, estaríamos classificados na Libertadores. O que ele colocou o Luciano na cara do gol contra a LDU não tá escrito. É que o Luciano desperdiçou todas. E o Luciano tá ali na frente titular. Rodriguinho pode ficar com a vaga ainda. Aqui o Crespo pode também tirar o Rodriguinho e colocar o Marcos Antônio como titular ali de meia. Aí, se o Marcos Antônio for meia, abre espaço para um outro volante. Aí sim ficaria Bobadilha e também o Pablo Maia. Podendo ser Luiz Gustavo, Alisson, esses caras aí até podem jogar. Mas muito provavelmente seria ali o Pablo Maia e também o Bobadilha com o Marcos Antônio jogando de meia. Esse time o Crespo já fez várias vezes e não é difícil. Aí seria aquele velho 3 zagueiros e 3 volantes que é inacreditável, também não está funcionando. Mas o Marcos Antônio, vendo o copo meio cheio agora, o Marcos Antônio como meia também é melhor que o Rodriguinho, como volante ele é melhor que todo mundo, ele joga bola. Então, mas 3 zagueiros, 3 volantes. Mas o Marcos Antônio de meia, tem meia. Pelo menos isso, tem meia. E aí o ataque é Tapia e Luciano. Aqui, ó. Luciano não pode mais, cara. Sinceramente, ele pode até acabar com o jogo hoje, destruiu o Mirassol, foi bem e tal. Não pode mais jogar. Titular não pode mais. O Tapia tá demonstrando qualidade, né? Tá demonstrando força, entrega. Tá bonito de ver o Tapia. Luciano, pra mim, não pode mais. Chega. Vire a página, isso aí é uma âncora, uma draga, não dá mais certo. E o Ferreirinha e o Luca e o Rigoni são os caras que o Crespo tem que recuperar. O Rigoni não tá na mão do Crespo recuperar. O Rigoni tem que ele querer, né? Ele tem que querer mais. O Luca e o Rodriguinho e o Ferreirinha, eles pararam de jogar quando o Crespo chegou. Com o Zubeldia, que é um técnico pra mim bem limitado, pra respeitar a pessoa, é bem limitado. Eu acho ele péssimo, vou respeitar, bem limitado. Com o Zubeldia, o Ferreirinha e o Luca jogavam bem. O Luca entrava na berlinda ali, sempre na podre, e tentava dar certo ali jogando e driblando, que ele sabe fazer. E o Ferreirinha era artilheiro, era o cara da decisão, era o cara decisivo, era da hora de ver o Ferreirinha. Aí o Crespo chegou, ele posicionou o Ferreirinha mais centralizado, o futebol do cara acabou. Então acho que o Crespo hoje, ele deveria sim tirar o terceiro zagueiro, mas mesmo que ele não tire, mesmo que ele entre dessa maneira de 3 zagueiros aqui, Ferreirinha e Tapia no ataque. Tem contra-ataque, tem velocidade, tem drible e tem poder de decisão. Acho que o Ferreirinha tá devendo muito, tá jogando mal, tá com um chute péssimo, está mal. Agora, ele consegue fazer um pouco de futebol individualista que o Luciano não consegue. O Luciano hoje ele serve para pedir bola dentro da pequena área sem goleiro, perde alguns desses gols ainda e briga com todo companheiro que chuta no gol. Todo companheiro que chuta, ele briga. Então, para mim, não serve mais para nada. Beleza? Então, vamos aí, o que você acha? Como é que você entraria com essa escalação? Ferreirinha ou Luciano ali na frente? Já pensando que os 3 zagueiros, não dá nem para pedir pro Crespo tirar, que ele não vai conseguir. Ferreirinha ou Luciano? Ou alguma outra ideia. Fala comigo aí, vai! O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto!